não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor colocou no seu coração nessa semana, para trazer aqui à igreja. Senhor, Pai, uma palavra de para cada cara, e o teu cajado nos consola. Portanto, Senhor, nós estamos agora, Senhor, nos preparando para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Boa noite, igreja, na graça e paz. Amém. Também quero parabenizar a minha esposa e a irmã Roseni. Hoje é celebrado o dia da esposa do pastor. Parabéns para vocês. Que Deus continue abençoando. Podem sentar, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 3. Nós iremos meditar um pouco sobre o relato da queda. E nesse texto, nós veremos revelações relevantes para a igreja do Senhor. Amém? Capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Verso 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estão vocês? Verso 10. E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem:
foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias da sua vida. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Começa a luta. Eu ponho o óculos e não vejo o pessoal. Eu tiro o óculos e não consigo ler. Eu quero crer que seja de conhecimento, pelo menos da maioria, que Deus, quando cria todas as coisas, no sexto dia, ele cria o homem. A coroa da sua criação, ou o coroamento da sua criação. Ele cria o homem do pó da terra e delegou tarefas ao homem. O homem ele foi criado por Deus, mas com um diferencial dos demais animais. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. Ele é diferenciado. O homem, ele não é obra do acaso e nem tampouco da evolução. Podemos ver no capítulo 1, no verso 26, se não me falha a memória, capítulo 1 do livro de Gênesis, o verso 26, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é projeto de Deus. Há um plano elaborado para a criação do homem. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja água e houve água. Mas o homem ele criou e ele disse: olha, essa criação ela é especial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tendo criado, ele delega ao homem colocar nome nos animais e assim o homem desenvolve o seu papel. Ele tem uma tarefa de governar. E Deus coloca naquele jardim até que chega a este ponto
em que no livro do Gênesis você nunca vai encontrar aqui apresentando o nome de Satanás ou o nome semelhante que enganou a Eva. Mas a maneira como agiu é perceptível, e em outros textos bíblicos você vai encontrar essas declarações de que Satanás ele toma forma da serpente ou se utiliza do corpo da serpente para enganar a Eva, trazendo uma meia mentira dentro do que nós lemos aqui. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para algumas revelações relevantes para a igreja nos dias atuais. Porque as consequências do pecado, o inimigo das nossas almas, ele continua agindo, procurando fazer vítima, procurando fazer com que você perca os seus privilégios, perca o seu passaporte de estar nos céus eternamente. E nós encontraremos aqui que a marca do pecado em mim, ela traz algumas consequências. E é preciso observar que a marca do pecado em minha vida, a primeira coisa que me leva é tentar resolver as coisas do meu jeito. Eu sou servo de Deus, tenho Deus como Senhor da minha vida, mas eu quero resolver do meu jeito. Nós encontramos isso no verso 7, quando eles são enganados e eles estavam nus. Porém, até então, era tudo normal. Mas quando ele comeu do fruto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas e tentaram dar um jeitinho. Quando eu, diante das minhas dificuldades, diante das minhas transgressões, tento resolver do meu jeito, eu estou praticamente dizendo que o plano de Deus não funciona para mim e eu resolvo do meu jeito. Você que está aqui nesta noite, eu peço, reflita melhor sobre a palavra de Deus e sobre as suas atitudes, porque eles procuraram resolver e cobrir-se com folhas, porque perceberam que estava nus. Mas você vai perceber que a minha maneira de resolver nunca é eficaz, porque quando eles perceberam os passos do Senhor andando no jardim, eles se escondem. Ué, mas não estavam cobertos? Eu procurei resolver os meus problemas por muitos anos, tentando fazer algo para me aproximar de Deus, quando na realidade é a graça de Jesus, é o seu perdão, é o seu amor que me leva a se aproximar de Deus e não as obras minhas. O jeito que eu dou não é um jeito eficaz. Eu continuo descoberto perante o meu Deus. Então, o pecado ele deixa algumas marcas, e o primeiro é esse, que eu tento resolver do meu jeito. O segundo é a fuga
da presença de Deus. No verso de número 8, ao perceber quando na verdade eu deveria me aproximar, eu buscar o conserto, eu tentar me redimir, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Fugir da presença de Deus é quando eu percebo que os meus pecados estão correndo o risco de ser colocados à luz, porque a palavra de Deus nos revela que Jesus é a luz do mundo. Ele traz à tona os meus erros e o pecado em mim me leva a fugir da presença de Deus. O meu convite nesta noite para você é: aproxime-se de Deus, porque Ele diz na sua palavra: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. O pecado me leva a fugir da presença de Deus. Qual é a causa? Que eu não tenho mais força para orar. Qual é a causa que eu não tenho mais vontade de adorar ao Senhor? O que me leva a querer me distanciar de Deus? Me parece que o Deus já não é importante para mim. O terceiro ponto das reações é que a culpa nunca é minha. Verso 12. A culpa sempre é da minha esposa, da minha filha, do meu vizinho, do meu pastor, do meu amigo. Nunca a culpa é minha. Deus disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Querido, a ordem de Deus foi ao homem. A ordem de Deus foi dada ao homem. Agora ele transgride e põe a culpa na mulher. O pecado, ela tem essa característica na minha vida. Eu não consigo me firmar por conta da minha esposa, que fala muito, por conta do meu esposo, que é muito parado, por conta disso, por conta daquilo, quando na realidade o problema é meu. Mas eu transferir a responsabilidade para outro é muito mais fácil. Então, eu aqui apenas percebo que essas marcas não resolvem os meus problemas. E não bastando isso, nós encontramos também as consequências do meu pecado. Porque além de eu tentar resolver, além de eu transferir a culpa para outro, além de eu fugir da presença de Deus, eu sofro as consequências dos meus pecados. E a primeira consequência do meu pecado é com base no verso 14 ao 17. Ao transgredir, a serpente ela é amaldiçoada entre todos os animais. A terra ela é amaldiçoada. Se nós hoje estamos encontrando cada dia mais dificuldade, ainda é fruto dessa maldição, por conta da transgressão. E há sempre um dano causado na vida dos que estão ao nosso redor. O meu pecado, a minha transgressão, respinga sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha filha, sobre a vida dos meus parentes, sobre a vida da minha igreja. A maldição não foi apenas sobre o transgressor, mas a terra também sofre
a transgressão, sofre a maldição, melhor dizendo. A serpente, ela sofre a maldição. A mulher, ela é multiplicada as suas dores de parto. Nos leva a entender que a mulher teria filho, mas não com tanto sofrimento. Mas agora, por conta do pecado, multiplicarei as suas dores de parto. A segunda consequência, o verso 23, é que o pecado, ele me leva à perda da comunhão com Deus. Eu não sinto mais a presença de Deus. Ele fala, mas eu não sinto Deus falar. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo. O homem tinha a presença de Deus todo dia. Deus ia passear em uma linguagem bem clara, bater um papo com Adão ali no jardim, tomar um café, né? Na época não estava tão caro, eu imagino, né? Então, e com isso, ele agora perde essa comunhão. Não é à toa que Davi, ao pecar, uma das primeiras coisas que ele diz, quando ele reconhece: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me tire a alegria da salvação. Não me lance fora da sua presença. Porque as consequências do pecado traz uma frieza que eu consigo me manter nesse lugar. Mas a presença de Deus não existe para mim. Isso são consequências dos pecados. E a terceira consequência é que, não bastando perder da comunhão com Deus, eu perco o acesso à presença de Deus. Deus expulsa o casal lá do jardim, verso 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. O homem não tinha mais acesso. Ele perde o acesso. O pecado, diz o profeta Isaías, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que ele não possa ouvir. Mas o meu pecado faz uma divisão entre eu e o meu Deus. Eu perco acesso à presença de Deus. São consequências do pecado. Mas o texto também revela um Deus de amor. Um Deus que vem no início, já se revela como um Deus de amor. Por isso que nada está perdido. Verso de número 9. Mesmo eu estando errado, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Sabe o que significa? Que ele continua a sua procura nessa noite. Ele continua a minha procura. Deus, ele não desiste do pecador. O Deus de amor, ele continua. O homem estava errado. O homem havia transgredido
acredita? E você acha que Deus não sabia? Deus é onisciente. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, Deus já sabe. Ele sabia que Adão havia transgredido, mas ele não desiste, ele sai ao encontro. Adão se esconde e ele está onde você está, eu quero você. O Deus de amor, ele não desiste de você. O Deus de amor, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ainda que o pecado seja gritante, há uma solução. Ele busca aproximação. Ele não quer me ver distante. Ele não quer que você seja apenas mais um no meio da multidão. Ele quer um relacionamento com você. Na verdade, ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer transformação. Ele quer que você acredite veemente nesta palavra, que nos garante uma eternidade com Deus. O Deus de amor, ele sai à procura do homem caído. Não foi e nunca será iniciativa do homem a salvação. Nunca foi e nunca será iniciativa minha. Não, é Deus que sai ao meu encontro. É Deus que trabalha em meu coração. Foi Deus que preparou o preço da minha transgressão. Foi Deus que pagou na cruz com a vida do seu filho. É Deus que se revela a cada um. Ele sai ao encontro do pecador. Aonde você está? Aonde você se encontra? O texto revela essa preciosidade de um Deus de amor que não desiste da sua criação. O segundo ponto revela um Deus provedor. Qual é a sua necessidade? O Deus da provisão já estava presente ali. O segundo ponto revela o Deus provedor. Verso 21. Onde o homem tenta resolver com folhas, cobrir a sua nudez, o Senhor Deus fez roupa de pele. Com ela vestiu Adão e a sua mulher. Veja, imagine as folhas. Quantos dias duraria para aquelas folhas secarem e caírem? Mas aqui não. Aqui é utilizado a pele de um animal para fazer uma roupa. Porque o Deus da provisão, ele tem um projeto eficaz para as nossas vidas. Não é algo provisório, não é algo mais ou menos. O projeto de Deus é um projeto que nos leva a viver em santidade. Ainda que alguém teve que morrer, porque se usaram a pele de um animal, é porque ele foi morto. Mas Deus preparou uma veste decente para um casal. E o terceiro ponto, que é revelado aqui, é o Deus protetor. É o Deus protetor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de provisão, mas ele é um Deus protetor também. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve
Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Mas como, pastor? Isso é proteção? Sim, isso é proteção, querido. Porque o homem está em pecado. Se ele come do fruto da árvore da vida, ele viveria em pecado eternamente. O cuidado de Deus é proteção de Deus ao retirar ele daquele espaço imediatamente, porque ele já havia comido do fruto que revela a ele o bem e o mal. E agora, se ele come do fruto da vida eterna, ele viveria em pecado eternamente. É como se Deus falasse: coloca ele fora do jardim, porque eu irei elaborar um plano de salvação para a raça humana. Quantas coisas acontecem em nossas vidas, quantas perdas, e nós choramos porque isso acontece. Eu gosto da letra de um hino que a irmã canta: foi livramento. Ser expulso do jardim aqui foi livramento, para que eles não vivessem eternamente no pecado. Então, compreenda que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. Tudo isso nos mostra já um Deus de amor. Um Deus que ele é justiça, porque o que ele falou, ele cumpre. Mas um Deus de amor. Um Deus que não abandona a sua criação. É dessa maneira que se revela o Senhor Jesus naquela cruz. Por isso estamos aqui, para participar desse banquete. Não é para deixar a pessoa pensativa. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o Filho de Deus sendo morto em meu lugar, que Deus de amor é esse? Mas a causa ali é que Jesus, ele estava levando o meu pecado, o seu pecado. Você vai perceber o momento que Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Deus estava cumprindo, ele é um Deus de amor, mas ele estava cumprindo uma sentença. E quem é que cumpre a sentença de Deus, a não ser a sua ira? A ira de Deus agora é descarregada sobre a pessoa de Jesus, porque quando se olhava para Jesus, não via ele, via os meus pecados, via os seus pecados, e Deus descarrega a sua ira para punir o pecado, porque Deus não suporta. Deus, ele ama o pecador. Adão não precisou pecar 2 vezes. Não. Compreende agora o quanto ele te ama. Compreende que nada está perdido. O Deus de amor, ele continua procurando o ser humano caído. Ele continua buscando a ovelha que saiu. As 99 ficaram, mas tem uma perdida. E o Deus de amor, um bom pastor, que dará vida pelas ovelhas, continua buscando. E se nesta noite você é um dos tais, eu lhe convido a tomar um posicionamento diferente. Porque a transgressão de Adão não ofuscou o amor de Deus por ele. Nada podemos fazer para Deus nos amar mais ou menos. Não, mas ele pune o pecado. Na pessoa de Jesus, ele puniu o meu pecado. Quando eu tomo a decisão de seguir a Jesus, eu estou colocando o meu fardo aos pés do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso eu te convido a tomar um posicionamento diferente. Não viva nos prazeres do pecado. Não sofra mais as consequências do pecado.
Seja nesta noite abraçado pelo Deus de amor, pelo Deus que procura o pecador, pelo Deus que não desiste, pelo Deus protetor, o Deus provedor, que prepara tudo. Eu te convido a tomar um posicionamento diferente, entregando a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus é simplesmente você dizer: eu creio no sacrifício realizado no madeiro, eu creio em um Deus que não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Eu creio que a minha vida sem Cristo não faz sentido, mas em Jesus somos mais do que vitoriosos. Se existe alguém, se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a levantar a sua mão aí onde você está. Se tem alguém que quer voltar para o Senhor, às vezes nos afastamos da caminhada, porque a caminhada ela é longa. A caminhada ela é longa. E às vezes nessa caminhada nós fracassamos e achamos que está tudo perdido. Não tem mais saída. Fomos expulsos do jardim, perdemos o acesso, não temos mais. Eu tenho algo para te falar. O acesso de volta a Deus foi aberto. Jesus disse: eu sou a porta. A porta de acesso à comunhão com Deus é o Senhor Jesus. Não basta passar a porta, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a única saída que temos para voltar à comunhão com Deus. Não existe outros meios, querido. Não existe, mas existe uma vida entregue ao Senhor Jesus. E Ele vai transformando a cada dia. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, vem cá, querido. Vem aqui, querido. É uma decisão, sabe? Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Se tem mais alguém, eu convido você. Essa é uma atitude que muda. A atitude que muda está aqui. Eu não estou falando que eu não creio em milagre, que eu não creio em revelação, não. Eu estou falando que milagres não transformam a vida. Se você olhar a história de Israel, quando sai do Egito, quantos milagres presenciaram e continuaram murmurando na presença de Deus. Mas essa palavra, ela transforma quando eu me submeto a servir ao Senhor, a minha vida. Aí acontece uma transformação. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Se há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a dar um passo à frente. Enquanto o Ministério de Louvor está entoando o cântico, por favor, cantem baixo. Você pode estar vindo aqui na frente, eu quero orar com você. Não é a questão de trocar de religião. Ter religião quer dizer religar, levá-los novamente a Deus. Mas a religião, apenas dentro das suas formalidades. Deus que nos chama, Deus que cuida. Pai, meu amor, em nome de Jesus, eis aqui, ó Deus,